Empreendedor, engenheiro e motorista japonês. Uma lenda no automobilismo. Praticamente ele fundou a empresa Top Secret, que produz carros de drift, de arrancada, com sucesso que ganham também em muitos eventos. Em 1998 ele fez em Hokkaido em 1964 e cresceu uma parte da província do Japão, com terras idílicas e colinas que emolduravam a cidade. Bom, o pai de Smoke já estava trabalhando com carros e deu a ele uma obsessão por automóveis em si. Aos 15 anos, Smoke comprou seu primeiro carro, um Mitsubishi Galant GTO. Apesar dele estar sempre perto do pai mecânico, Smoke sempre lutou para consertá-lo. Felizmente, Smoke foi notado pelo chefe da Toyota. Era uma Toyota local que ficava perto da província e esse engenheiro ajudou ele bastante como um autotuner em si, transformar seu Galant GTO em um carro de corrida meio decente. Ele foi encorajado pelas suas habilidades e começou a dirigir seu carro para a escola. Infelizmente, a idade no Japão para dirigir é 16 anos e ele já foi expulso. Isso praticamente foi uma benção, porque o chefe da Toyota se sentiu meio que responsável pela sua demissão, então lhe ofereceu emprego na empresa. Ele tinha acabado de completar 16 anos e se tornou um dos funcionários mais jovens que a Toyota tinha na época. Porém, infelizmente, Smoke durou apenas 4 anos na Toyota antes de ser demitido. Isso porque não era um trabalhador esforçado. No entanto, os efeitos que ele fez se tornaram praticamente um prodígio, que ele aprendeu muitas técnicas complexas de engenharia e o problema é que estava ficando bom demais. E ele só não estava aplicando as técnicas na fábrica, como ele também estava aplicando nas técnicas do seu Toyota Celica. Sem o conhecimento de seus chefes, Smoke estava ajustando seu carro e aprimorando a habilidade de condução dentro e ao redor das montanhas de Hokkaido. Porém, os figurões da Toyota não gostaram disso e ele foi expulso. Sem outro lugar para ele trabalhar, ele saiu de Hokkaido. Ele pelou suas roupas e foi para 800 milhas ao sul, para a capital do Japão. Em Tóquio, Smoke se aprimorou ainda mais na empresa de afinição a Trust. No entanto, ele foi encarregado de trabalhos como servos, assim. Basicamente, era um trabalhadorzinho meia boca. Ele trabalhava em silenciador e turbo, porém ele começou a aumentar praticamente seu apetite e começou a ajustar ainda mais. Durante suas horas de folga, ele pedalava os carros e aprimorava na própria garagem da empresa. Naturalmente, os chefes descobriram, mas diferente da Toyota, eles permitiram, porque era um dos trabalhadores mais qualificados que tinha. E foi assim que a empresa de Smoke recebeu seu nome. Era um projeto Top Secret que foi compartilhado entre ele e seus chefes da Trust. Para qualquer pessoa, Top Secret é um sinônimo de lenda. Eles foram a empresa que por trás do lendário Skyline GTR com motor V8 e do V12 do Supra Twin Turbo. E pode-se dizer que a Top Secret, junto com a Trust e com a Dridge, estavam na vanguarda do renascimento do autotuning dos anos 90, com essa empresa fornecendo as máquinas mais rápidas possíveis praticamente para os pilotos que viviam no subterrâneo do Japão e nos Estados Unidos. No Japão, vários pilotos competiam para quebrar recorde de velocidade máxima. A Aqualine foi uma rodovia de 9,6 km sobre a Baía de Tóquio, tornando-se uma pista de corrida preferida para todos os JDMs. E foi na Aqualine que Smoke na data, juntamente com a empresa dele Top Secret, começaram a construir uma reputação de velocidade no seu R33 Skyline. Ele conseguiu ir de 0 a 300 km por hora em 17 segundos, antes de quebrar os 204 milhas na Aqualine, e essa aí foi a história de Smoke. Smoke deu uma entrevista e falou sobre o seu lendário Supra, ao qual nós vamos falar aqui agora. Eu disse que em 94, em 98, ele quebrou o recorde praticamente de uma rodovia britânica, um Supra batendo os 300 km por hora. Nessa entrevista ele falou sobre isso. A Max Power era britânica e o convite não envolvia um recorde de velocidade nas vias públicas, mas sim uma participação em um evento. Em janeiro de 98, essa revista visitou Tóquio
e foi dar uma conferida no stand da Top Secret, onde estava tendo um salão. A preparadora que o Smoke fundou depois de deixar o Midnight Club, eles viram um carro em questão, justamente o R33 dourado com quase 1000 cavalos. A velocidade máxima de 315, que foi até aferida nas ruas de Tóquio. Porém, o carro já estava com a agenda cheia para a semana do evento, e por conta também de início de temporada de prova de arrancar no Japão, a Max Power teve que praticamente se contentar com o Supra que o Smoke tinha lá. Um carro especificamente preparado para duelo de 0 a 300 km e uma forma totalmente herege, equipado com um RB26 biturbo no lugar do 2JZ. Lembrando que também havia um outro Supra com motor V12, que é o motor mesmo do Toyota Century, mas ele não foi esse carro que o Smoke utilizou para viajar ao Reino Unido. Como vocês podem ver no vídeo, ele mostra o RB26 e não o V12 do Toyota Century aí. Porém, o RB26 ficava na casa dos 750 cavalos e não 900, como o pessoal falava dizer, mas mesmo assim é um puta de um feito impressionante e que destrói praticamente os mitos sobre a viagem de Smoke à Inglaterra. A revista queria que o Supra fosse um dos 5 carros de preparadores convidados para o evento, que segundo o Smoke estava mais para um salão de automóvel normal mesmo. Era proposital, a Max Power queria mesmo chamar a atenção, o carro foi um sucesso no evento e o Supra dourado com certeza causou um impacto muito grande nos carros que eram modificados por franceses e italianos. A exibição do Supra no evento aconteceu no dia 3 de novembro. No dia 4, o Smoke faria umas gravações com o Supra em movimento e daria uma entrevista. Acontece que o Smoke já ignorava de umas leis de trânsito, só que nunca tinha topado assim com a polícia. E foi nisso que depois de algumas horas de gravação, ele decidiu aproveitar um pouco a madrugada e dar uma esticada na A1. Para quem não sabe, essa A1 é um trecho que fica mais afastado ao norte de Londres, né? É uma rodovia de pouco trânsito, tinha 4 faixas e poderia pilotar com mais liberdade. Também é uma rodovia que liga Londres, a capital inglesa, a Edimburgo e a capital da Escócia. A equipe de filmagem da Max Power, aproveitando a oportunidade, decidiu acompanhar e registrou tudo. Eles ficaram testando o carro durante umas 2 horas sem dar por satisfeito. Eles reduziam o ritmo e se preparavam para retornar no hotel, quando a polícia apareceu ligando a sirene e perseguindo o Supra. Embora, se o Smoke tivesse pisado fundo, certamente aí teria deixado para trás, mas ele achou mais conveniente parar o carro no acostamento. O que ele não imaginava era que o efeito daquilo tudo era o oposto. No dia seguinte, às 9 horas da manhã, aconteceu o interrogatório e o tradutor do Smoke safou ele. Ele disse que praticamente era um hobby fazer aquilo, ele viajava para o mundo com seu carro acelerando até o limite só para se divertir. Os policiais estavam muito preocupados com as câmeras, porém ele disse que insistiu mesmo que era um hobby, que não era nada disso e ficou por essa mesmo. O julgamento naquilo aconteceu na mesma tarde, dia 5 de novembro, e eles safaram o Smoke. E o Smoke só teve que pagar 134 euros na época, que volta hoje em dia a 270 euros, e a suspensão de sua carteira de habilitação internacional por 28 dias. Nada que foi pela vida toda. Ele até conseguiu ir dirigindo seu Supra de volta para o hotel, onde chegou até desmaiar na cama. No dia seguinte, enquanto ele se preparava para ir embora, recebeu uma ligação dos editores da Max Power. Foi então que Smoke soube que o caso havia repercutido de uma forma tão gigantesca da noite para o dia, que havia uma multidão esperando ele no lobby do hotel, incluindo até mesmo uma equipe de TV. Ele teve que fugir pelos fundos, conseguindo chegar no aeroporto e fugindo para casa. Alguns meses depois, na data, conversou novamente com a Max Power e ficou sabendo que tudo, graças àquele caso, ele acabou se tornando uma espécie de herói entre os entusiastas britânicos e pediam que ele voltasse o quanto antes. Uma repercussão que aconteceu até mesmo no Japão. Smoke na data é lembrado até nos dias de hoje, não só pelo seu R33 ou pelo seu Supra V12, que recentemente foi até leiloado, mas sim como um dos melhores preparadores do público. Ele até mesmo foi um dos preparadores da Midnight Club em si. Porém, claro, ele não chegou a preparar o 930, o qual eu tinha falado, né? O 911, o 930, prefere ser chamar, o Blackbird, o do líder mesmo da Midnight Club. Porém, ele foi um dos preparadores, ele saiu, fundou a Top Secret, que é até lembrado até nos dias de hoje. Um de seus carros preferidos de mexer, sem dúvidas, é o GTR. Eu não sei explicar o vínculo que ele tem com aqueles carros. Ele até chegou mesmo, como eu falei no vídeo, né?
ele chegou a trocar o motor 2JZ do Supra, que é um puta motor lendário, por um RB26, que é um motor de GTR. E se você for ver, a maioria das fotos da oficina dele vai ter um GTR, vai ter um R30, um R32, um 33. Ele mexe também bastante com o Godzilla, né, que é o R35. Eu acho bem difícil ele mexer com o R34, eu nunca vi ele mexendo, não sei. Mas esse é Smoke na data. The vehicle approaches 200 miles per hour very quickly in 21 seconds. What an amazing feat. Or is he just crazy? No wonder he's a famed tuner.